Boa noite, pessoal, boa noite com muita alegria, glória a Deus, sejam todos muito bem-vindos. Começa agora a luz da palavra. Enquanto o pessoal vai se conectando aí, eu sei que a maioria do pessoal vai conectando aos pouquinhos até acionar todo mundo, eu vou dando alguns recados aí com relação à igreja, amém, pessoal? Lembrando que nós somos uma igreja virtual, 100% virtual, nada impede que você venha aqui, né, no estúdio, mas nós somos uma igreja virtual, glória a Deus, né? Que igreja virtual que para muitos parecia algo espantoso, não é mais em função dessa pandemia que nós estamos vivendo, né? Então, glória a Deus que o Senhor deu essa visão há 5 anos atrás, e nós estamos, aliás, completamos 5 anos agora em agosto, faltam 2 meses aí, nós vamos estar completando 5 anos de Hebron, glória a Deus por esse ministério. Bom, pessoal, deixa eu comentar com vocês um pouquinho, para quem não conhece, quem está acostumado com a gente no Facebook, nós temos também um aplicativo da rádio. Esse aplicativo da rádio, você baixa ele na tua lojinha virtual lá no Android, né? Que o sistema Android vai baixar o aplicativo, ele não consome muita memória, é só baixar o aplicativo, você tem toda a programação da rádio lá. Toda vez que a gente entrou ao vivo, automaticamente vai parar o louvor que está tocando, a rádio toca louvor 100%, louvor, todos os ritmos, os 7 dias da semana, só para quando a gente entrar ao vivo. Então vai baixar, você vai ouvir, vai compartilhar para fazer o que você quiser lá. Além de consumir menos dados móveis, porque não tem o vídeo, só o áudio. Isso é muito interessante. Agora, quem tem iPhone não tem jeito, tem que entrar no site lá. Quem tem iPhone já sabe que tem algumas particularidades do iPhone, né? Então você vai entrar lá no site www.radiohebron.com.br. Você vai ver lá, tem a fotinho da bispa. Então o site já não tem a mesma modernidade do aplicativo, né? Mas você consegue ouvir e você consegue trabalhar também no teu celular sem precisar desconectar, alguma coisa assim. Então dá para você trabalhar facilmente aí através do aplicativo ou também através do site. Então convido você a conhecer o nosso aplicativo e o nosso site aí da Rádio Hebron. Aliás, venha participar, nós temos um canal do YouTube também, toda a programação da Hebron está no canal do YouTube, nós estamos divulgando bastante agora, eu tenho falado muito sobre isso, porque, pessoal, além de você compartilhar, sabe que ali pode trazer, primeiro, mais membros, né? Muita gente não tem Face, então o YouTube passa a ser um canal importante, então eu falo para você, divulgue aí, passe para outras pessoas também. E outra, você tem uma facilidade lá, se chama Hebron Igreja Apostólica Internacional, né? O nosso canal do YouTube. O que é interessante? No YouTube você tem separado por programação, tá? Eu quero tal programação, tá lá separada a programação. Então você vai ver da Hebron aquilo que você quer ver e você vai buscar o material no dia que você quer ver, seja da luz da palavra, do alimento diário das nações, qualquer programação da Hebron está separada lá por pasta. Então você vai ver lá na playlist e você escolhe o tema que você quer ver, ou a data, enfim, tem toda essa facilidade. Então vá lá, conheça o nosso aplicativo, né, e coloca lá o sininho também, né, coloca para seguir aí em nome de Jesus, amém? Bom, deixa eu falar sobre a nossa semana, pessoal. Nós temos programação, a Hebron Igreja Virtual tem programação todos os dias. Quem está acostumado com a igreja física aí, culto de domingo, de terça, em outras igrejas de quarta, na Hebron não, a gente não para nenhum dia da semana. Né? Aliás, nós só paramos teoricamente no sábado e ainda assim alguns sábados tem curso ou nós temos o louvorzão. Então venha participar da Hebron, a Hebron tem bastante atividade, você é acompanhado, a Hebron tem essa marca de acompanhar de perto mesmo, né? Então você vai ter uma comunhão com Deus e você vai ser acompanhado muito mais próximo do que às vezes na igreja física, que tem uma série de pessoas, né? Um monte de gente aí. Então eu convido você para conhecer a Hebron. Segunda a sexta-feira nós temos o quê? Alimento diário às nações. Então todas as manhãs, a bispa a partir das 8h30 até umas 11, às vezes passa um pouquinho por conta dos louvores, né, e coisa e tal. Mas você tem ali o alimento diário. Todo dia você sai para trabalhar já com esse alimento, ou para quem não tem condições no serviço, vai chegar em casa e vai receber essa palavra. Eu tenho certeza que se você parar, se concentrar, né, para receber esse alimento, você pode ter certeza que Deus vai falar com você grandemente. Tem gente que vai ouvir o culto no domingo e só no outro domingo e amém, né? Agora tem gente que precisa do alimento diário. Então acho que o alimento, para quem pode, vale muito a pena você ter um maná fresquinho todos os dias. Às vezes você está passando por uma guerra, você fala, poxa vida, se eu tivesse ouvido, né, participado do alimento diário das nações, essa guerra estava a arma lá que eu ia enfrentar. Todos os dias o Senhor nos dá uma ferramenta para ser usada naquele dia. Então aquela arma espiritual, a resposta que você está buscando, a dúvida que você tem, o Senhor vai falar todos os dias com você. Nós só precisamos o quê? Estar lá focado para receber aquela palavra que está sendo ministrada. Então, segunda a sexta-feira, a partir das 8h30 da manhã, nós temos alimento diário às nações, amém? Bom, de segunda e quarta, nós temos o quê? Nós temos a luz da palavra, um programa de estudo comigo, né? Então, de segunda e quarta-feira, eu tenho encontro marcado com vocês a partir das
7 horas da noite. Das 7 às 8 nós temos esse encontro, além dos cursos da igreja, enfim, mas das 7 até as 8, alimento diário, nós temos o A Luz da Palavra. O que é interessante nesse alimento, A Luz da Palavra? É um programa de estudo, nós começamos lá em Gênesis e vamos indo na Bíblia na ordem cronológica e estamos nesse ano no livro de Isaías, no capítulo 19 hoje. Então, se você perdeu algum dos capítulos ou algum livro que você está estudando, está lendo, tem curiosidade, está lá no canal do YouTube. Então, você vai lá e vê o livro que você quer ver, o assunto que você quer ver, também do A Luz da Palavra. Amém? Então, segunda e quarta temos encontro marcado. De terça-feira, nós temos às 15 horas, começou uma nova temporada aí, que é o Prefiro Crer, o programa de testemunho. Então, nós tivemos ontem, foi o testemunho da Ana, lá de Mococa, foi simultâneo, então nós temos essa facilidade para quem está fora de São Paulo, né? Quem está aqui faz o programa ao vivo com a gente, quem não está, faz o programa simultâneo. Então, o que acontece? Ela está lá em Mococa, a gente colocou, não deu para fazer no Face, às vezes dá para fazer com as duas pessoas diretamente no Face, não conseguimos ontem, mas colocamos o celular e você ouviu o testemunho. O que é importante? Muito mais o visual, mas muito mais a informação daquilo que ela viveu. O testemunho dela, lembrando que a Ana, se eu não me engano, é o terceiro, se não for o terceiro, é o quarto, mas com certeza menos de 3 não é, o terceiro testemunho dela na Hebron, em 1 ano e pouco de igreja. Então tem muita coisa que ela viveu casamento, ela viveu restituição em várias áreas, várias experiências no comércio dela, com o marido já, né? Então nós tivemos ano passado, eu só não lembro que mês que eles casaram, você lembra, Bispo? Boa noite, Bispo. Boa noite, como está na igreja? Eu não lembro, mas era verãozão, né? Acho que final do ano passado. Foi. Acho que outubro, sei lá, né? Por essas bandas, né? Sim. Porque dezembro foi da Maísa, né? Férias, Você já estava, você estava com a gente lá, deve ter sido outubro, né? Acredito que outubro, no máximo, comecinho de novembro, né? Foi o casamento dela no ano passado. Estão vivendo aí, né? Grandes coisas, né? Estavam dando testemunho, o Arnaldo, né? Chorando, chegou na igreja praticamente um pouco antes do casamento, eles estavam contando tudo o que eles têm vivido. E já anunciaram ontem, contando o testemunho deles, que tem mais outros para contar. Então você vê que não parou. Então quando a gente se propõe, né? Primeiro, a obediência ao Senhor, estar na casa do Senhor, né, e tudo mais, ela estava contando a obediência dela, ela é fantástica, inclusive ela impôs para o Arnaldo lá, o Arnaldo é pianinho lá, né? Ela fala com ele assim, você vai participar do curso, e você presta para o caminhão. Outro dia eu falei para ele, né, no curso de aspirante, em nome de Jesus, né, se não der, amém, né, o cara está na estrada, parar na beira da pista lá para participar do curso, também não posso fazer isso com ele, né, mas ela pega pesado com ele lá, então assim, glória a Deus, mas tem contado vários testemunhos, né? Não é 13 de novembro. 13 de novembro. 3 de novembro? 13 de novembro, não falei que era mais ou menos por aí, outubro, dezembro, novembro, então você vê que vai fazer 6 meses, né? Praticamente 6 meses de casado, 6, 7 meses de casado. Então, glória a Deus, aí contaram o testemunho ontem, fantástico, e já estão falando de participar de um novo. Então, por aí vocês já imaginam o que eles vão viver. Se mal acabaram de contar testemunho, tem mais para contar. Então, isso é um exemplo, mas temos vários. Aí tem o pastor do testemunho, a Rô, o testemunho da Rô também é outro fantástico, está lá no canal. Então, entra lá no canal, vai ver o testemunho da Rô e do pastor também, que foi fantástico. Fabinho com a família dele. Gente, se prepara para você contar. Aliás, a gente teve um ano, acho que foi o ano passado. Pô, às vezes a gente falava com as pessoas, eu não quero contar meu testemunho. A gente tinha que estar desesperado para contar testemunho. Eu quero ir, eu prefiro crer para ontem. Quero me prontificar, por quê? Você vai lá dar honra para quem merece honra, que é o Senhor. Ele que tem feito um milagre na tua vida, sabe o que quer contar? Tem que edificar, não só a sua vida, mas a vida de todo mundo que está ouvindo. Então, eu prefiro crer, tinha que ter uma concorrência aqui, bispo, eu quero contar, tinha que ser assim com a bispa. E às vezes a gente fala com a pessoa, não, mas eu tenho vergonha. Vergonha de quê? De ser abençoado, ninguém tem vergonha, né? Ser abençoado, ninguém tem vergonha. Mas de contar quem foi que abençoou e o que fez na sua vida, tem vergonha, misericórdia, né, gente? Então, um programa extraordinário, eu convido você a estar na terça-feira que vem, não sei quem vai ser, né, mas com certeza terá uma pessoa contando aí bastante testemunho em nome de Jesus. Quem sabe é você que está pensando, será que sou eu? Quem sabe, né? Glória a Deus. Bom, nós começamos nessa semana, a Hebron tem uma marca também dos propósitos. Toda semana tem propósito, é raro, às vezes uma semana não ter propósito, né? Como a semana que vem, por exemplo, que é a última semana, teoricamente pega 2 dias do mês de junho e alguns do mês de julho. Primeiro domingo do mês nós temos Santa Ceia. Então a semana que vem pode ser que não tenha propósito, mas normalmente todas as semanas tem propósito, né, Hebron? Então nós temos relógio de oração,
propósito da família e o propósito dos salmos. Então começou ontem, aliás, ontem não, hoje, né, o propósito do salmo. Tivemos o salmo às 6 horas da manhã, já está no grupo. Você ouve aí até meio-dia, ao meio-dia coloca novamente o salmo lá, ou uma palavra de concordância. Você vai ouvir na parte da tarde aí, à noite. O Bispo Fabão já colocou no grupo, eu também terminando aqui, eu vou ouvir, já colocou no grupo o salmo que vai reger agora na parte da noite a palavra de concordância. Então você vai ouvir essa palavra antes de dormir, né? Vai lá, já aproveita. Muita gente tem um hábito, quando vai deitar, eu, por exemplo, tenho um hábito, eu já vou orar ao Senhor. Na hora que eu vou deitar, antes de dormir, vou agradecer o dia que eu tive, enfim. Você já ouve o áudio, amém? E aí você encerra o seu dia com chave de ouro. Amanhã, a mesma coisa. Pela manhã, ao meio-dia e a partir das 18 horas. Esse propósito é o único que não tem horário específico, mas não deixe de ouvir, porque é da parte da manhã ou vai ter antes do meio-dia, né? O que Deus quer falar com você na manhã, é só ouvir os 3 áudios de noite, misericórdia, né, pessoal? Então escuta o salmo aí, convide outras pessoas para participar. Começou hoje, então quarta, quinta e sexta termina o propósito do salmo. Grande bênção também, eu tenho certeza que vai ter bastante gente contando testemunho. Aliás, todos os propósitos, a gente viu a Ana contando sobre o relógio de oração, propósito da família, ela viveu muitas coisas, ela contou testemunho também. Então cada propósito da igreja, da Hebron, você vai ter um testemunho para contar. Amém? E domingo nós temos a partir das 10 horas da manhã, todo domingo, culto, né, da família. E eu convido você a participar pelo Facebook, né, pelo nosso aplicativo aí da rádio, ou se você puder vir aqui, né? A gente começou a voltar com o presencial, né, por conta da pandemia, todo mundo sabe, mas aí dá para ir voltando aos poucos aí, só avisa a gente antes para que a gente possa receber você. É o estúdio, mas nada impede que você venha. Amém? Glória a Deus, pessoal. Bom, abram a sua Bíblia aí em Isaías capítulo 19, enquanto eu vou dar boa noite aqui. Já dei boa noite ao Bispo Fábio, está aqui comigo, né? Como sempre. Glória a Deus pela vida dele, está sempre me apoiando e me ajudando no luz da palavra. Josué, boa noite com muita alegria. Boa noite com muita alegria. Na luz da palavra, Josué não pode louvar, não pode cantar, né? Programa de estudo, né? Quem sabe no futuro, né? Mas quem quiser ouvir o Josué, é só participar pela manhã e logo vai ter aulas aí. Vocês vão poder se inscrever, participar, ver as inscrições, como vai funcionar. Logo o Josué vai estar dando aula para todo mundo aí. Basta você se inscrever, ver aí como é que vai ser, né? Como vai funcionar, os horários, valor e tudo mais. E você vai participar com a gente aqui na Hebron. Olha que lindo, né? A aula de canto aí com o Josué, né? Quem conhece ele já sabe que bênção que ele é. E ele tem participado todos os dias pela manhã, tem entregue uma oferta de vida, né, todos os dias pela manhã com a nossa bispa aí, entregando louvor, adoração, e aquilo que o Senhor deu de dom para ele, ele tem compartilhado conosco. Então, se você ainda não participou, não ouviu, vem amanhã cedo aí que você vai ver Josué louvando, glorificando ao Senhor. Amém? Quem que está aí, Bispo Fabão? Fala aí para mim. A Bruna, boa noite com muita alegria, glória a Deus pela sua vida. Pessoal de Mogi, Bruna. Pastor Edu. Pastor Edi, ó. Quando um tá já pode na sequência. Eu já vou logo com os dois, com o casal aí que eu amo de paixão. Casal abençoado. Fabinho, boa noite com muita alegria. Eles, aliás, todos estavam comigo no curso ontem, glória a Deus pela vida de vocês. Participaram do curso de intercessores. Foi grande bênção, né? Eu sei que no comecinho parecia que o bispo era chato, né? Mas eu tinha que falar algumas coisas, alguns assuntos, né? Então, onde tem, o bispo está sério hoje. Não é, pessoal, tem assunto que não dá, né? Vocês sabem que eu brinco muito, mas tem coisa que não dá para brincar. E ontem, o assunto do intercessores era um assunto sério, já era um assunto repetitivo, então eu tinha que ser um pouco mais sério ontem. Então, para quem não me viu de muita brincadeira ontem, sabe por quê, né? Bispa Karen. A bispa está aí com a gente também, boa noite com muita alegria. O nosso querido Robson Soares. O Robson, que saudade do Robson. Eu converso sempre com ele, mas como eu estou em jejum, eu entreguei um jejum de mídias, né, das redes sociais, WhatsApp, eu tenho certeza que ele deve ter tentado falar comigo. Aliás, acho que a bispa até comentou isso mesmo. Então eu queria dizer que eu estou morrendo de saudade, assim que possível eu vou conversar com você. Tenho orado pela tua vida, como sempre. É uma família que a gente não se conhece pessoalmente, mas eu amo sim. E já prometi também que assim que a gente for lá para aquela região, nós vamos dar um pulinho lá. É uma cidade que está, acho que 1 hora, né, do centro da capital lá, né? 1 hora e pouco, se eu não me engano, né, que eu conversei com ele. E nós vamos chegar até aí, nós vamos até Araxá, ou muito mais, né? Vamos chegar até lá. A cidade dele é uma cidade, se eu não me engano, que ele falou, acho que não chega a 10 mil habitantes. Mas é uma cidade bacana lá e eu quero dar um pulinho lá em nome de Jesus. A Ana Cláudia, que nós estávamos falando, né? Ana Cláudia lá de Mococa? Foi que a data certa é dia 11. Dia 11, olha. 11 dia 11. Ei, Ana, para de contar testemunho não, né, Ana? Fala sério. E mais.
Valéria, boa noite com muita alegria. Mogi, né? O Mauricião tá, vou dizer que ele tá de castigo, não, que ele tá aproveitando lá Salesópolis, só que, né, à noite é perigoso para ele estar lá na ponte. Para quem não sabe, a Salesópolis não é em todo lugar que tem sinal, então ele vai até a ponte pela manhã para participar. Ontem ele esteve, eu estava até preocupado ontem, que ele foi até uma ponte, tem um rio muito bonito lá, e ele fica lá, que lá tem sinal, né? Então não dá para ele ficar toda noite lá, né? Sabe também que, né? Tem mais gente, mas não... Tem mais gente, mas não aparece não. A gente tem que ser prudente, né, pessoal? Então não dá pra gente ser imprudente. Glória a Deus pela vida dele, que ontem ele conseguiu participar do curso. Era um dia importante do curso de intercessores e ele conseguiu participar. Mas todas as manhãs ele tá lá, ele, o seu Renato, ó, família que a gente ama demais aí, amo muito eles. Glória a Deus pela vida deles. Bom, vamos lá, pessoal, capítulo 19. A gente falou na segunda-feira, capítulo, aliás, eu andei bem, capítulo 14, 15, 16, 17, acho que 18, acho que foi isso, né? Se não me falha a memória, acho que foi do 14 para frente. Tinha capítulos que era pequenininho também, né? Enfim. Mas só para a gente recapitular, nós estamos falando sobre as profecias, sobre algumas cidades, sobre alguns povos. E alguns deles, pessoal, prestem atenção, que ele fala, bispo, mas de novo mesmo, né? De novo, mas o senhor está tratando com algumas situações específicas. Então você vai ver que fala mais de uma vez sobre a Babilônia, sobre o Egito. Então entenda, a gente sabe que o Senhor, as Escrituras, elas não erram, né? Então apenas o Senhor estava falando sobre um ponto específico. Então Isaías está tratando sobre uma situação específica, sobre um acontecimento. Ele fala novamente sobre a Babilônia, fala novamente sobre o Egito, mas são situações específicas, tá? Então hoje nós vamos falar, por exemplo, sobre a profecia contra o Egito. Lembrando que o Egito, nessa época da Síria, né, que a Síria estava invadindo lá, levando cativo o povo de Israel, o Egito já não era mais aquele império. A própria Babilônia, existe dois tempos da Babilônia, e eles foram grandes. Um há muitos anos atrás, né, e aí depois não houve mais nada significativamente grande, né, da Babilônia, e depois passou anos depois. E lá, quando eles levam o povo cativo, o povo de Judá, a Babilônia tornou-se novamente um império, os rios, né, aqueles jardins suspensos que tanto se fala, né? Então era uma obra muito bonita, né, segundo os historiadores. Mas até então, nesse período entre um império e novamente quando se levantou da Babilônia, já não era mais aquela coisa toda, assim como o Egito aqui. Tanto que em muitas situações eu falava, vai buscar ajuda no Egito, deixa eu buscar ajuda no Egito. Por quê? Já sabe que o Egito já não estava mais aquelas coisas, né? Então isso acontece, a gente vai ver. Diferente do Egito lá quando foi Abraão, né, Isaac, quase, né, ficou lá em Gerar, mas ia para o Egito buscar ajuda, que era um império importante naquela época. Então, quando precisava de suprimento, iam para lá. E se a gente pegar na época de José do Egito, como é que o povo fez? Não ia lá para o Egito buscar suprimento? Para buscar, né, porque estava fome, coisa e tal. Naquela época o Egito era importante. Vamos ler aí do versículo 1 até o 6, aí do capítulo 19, que diz assim: sentença contra o Egito. Eis que o Senhor, cavalgando uma nuvem ligeira, vem ao Egito. Os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá dentro deles, porque farei com que os egípcios se levantem contra os egípcios. Que interessante, é um contra o outro. E cada fala sério, aliás, está lembrando daquelas guerras que a gente viu aí com alguns, né? Onde o camarada Gideão, a gente viu isso aí, começou a bater lá, né? Quebra o vaso, grita, e as lamparinas, o camarada falou, o quê? O quem que tá vendo da onde? O cara não sabe, começa a catar cavaco lá, um mata o outro. Então, olha só, aqui uma situação bem parecida aí, né? E cada um pelejará contra o seu irmão, e cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. Quer dizer, uma coisa que a gente precisa lembrar, pessoal, se você pegar, eu vou dar um exemplo para vocês lembrarem, para ficar prático. Lembra do rei Artaxerxes lá? A gente pega as guerras naquela época, você pegava um rei, um governo, tinha 127 províncias. Então, quando a gente fala de tamanho, era algo muito grande. Então, quando você fala de um contra o outro, eram várias cidades. Então, você vê que tinha 127 províncias. Então, é como se a gente pegasse 127 cidades. Então, vamos pegar um país aí, como, sei lá, o Egito, um país, e 127 cidades, por exemplo, tá? Então, era bastante gente. Por isso, falar aqui um contra o outro, né, e coisa e tal, uma guerra aí, né, entre eles. O espírito dos egípcios se esvairecerá dentro deles, e anularei
o seu conselho. Eles consultarão aos seus ídolos e encantadores, necromantes, que é aqueles que mexem com os mortos, né? E os feiticeiros. Entregarei aos egípcios nas mãos de um senhor duro. Aqui, ó, veja bem, presta atenção quando você estiver lendo o versículo 4. Aqui está falando, entregarei os egípcios na mão de um senhor duro. Aqui não é Deus, tá? Pode ver que senhor aqui está em letra minúscula. E isso eu sempre falo, até o Maurício na época veio me mostrar uma situação que eu tinha ministrado, na Bíblia dele estava diferente. Então sempre que está com letra maiúscula, nós estamos falando o quê? De Deus, né? Do Senhor, o Espírito Santo, você vai ver assim. Quando fala de outros deuses, ou Deus de Baal, Deus dos babilônios, você vai ver que vai estar sempre letra minúscula. Então vamos lá, entregarei os egípcios na mão de um senhor duro, então pode ser de um outro reino, enfim, e um rei feroz o dominará, diz o Senhor, aí letra maiúscula, o Senhor dos exércitos. Secarão as águas do Nilo e o rio se tornará seco e árido, os canais exalarão mau cheiro e os braços do Nilo diminuirão e se esgotarão e as canas e os juncos se murcharão. Então olha só aqui, né? Aqui está falando, aliás, os egípcios dessa época aqui, acho que não é possível que eles não lembrem da história lá de Moisés, lá quando o rio, né, se transformou num grande mar de sangue, as pragas e coisa e tal. Então aqui aconteceu alguma coisa com eles aqui que já não era mais novidade para os egípcios, ou pelo menos na história egípcia, né? Então Isaías aqui traz uma revelação acerca do julgamento de Deus contra o povo do Egito, terra de ídolos, e a gente sabe que lá eles tinham muito, então tinham ídolos, que muitas das pragas que foram lançadas naquela época era até para destronar os ídolos que eles tinham. Lembra das rãs, que eles não podiam matar as rãs? Quem viu a novela vai lembrar, né? Porque fica mais fácil o entendimento. Mas lá o cara faz toda a cenografia, lá fica mais fácil de entender. Mas eles, na novela, por exemplo, falaram que eles não conseguiam matar as rãs, não podiam. Por quê? Porque era uma divindade deles. Então, muito do que eles enfrentaram naquela época, você imagina para o camarada dos egípcios lá, era difícil. Eles estavam aquilo que eles chamavam de Deus, estavam dominando lá uma praga imensa. Então, para isso, você imagina. Então, era uma terra cheia de ídolos. Eles tinham ídolos e não eram poucos. Feitiços e também magias. Inclusive, eles falam aqui dos encantadores, os feiticeiros, né? Os adivinhos. Inclusive, pessoal, às vezes você pode ver na tua Bíblia aí, vai estar escrito sobre os profetas de Israel, né? Profetas de Deus, chamados como adivinhos, né? Então naquela época também se usava isso, tá? Então você vai ver, somente mais antigo, lá mais para trás um pouquinho, de Isaías, você vai ver algumas passagens falando sobre adivinhos, falando sobre eles. Mas a gente sabe hoje a diferença, né? E aí quando você lê o contexto, você consegue entender. Aliás, nós estávamos conversando na hora do almoço sobre contexto, né? Então a Bíblia você não pode ler como você está lendo um livro qualquer, né, pessoal? Nós temos que ler e entender o contexto daquilo que está sendo ministrado. Amém? Então, muito se fala de adivinhos, acho que na época de Samuel também falou sobre isso. Não vou lembrar agora que o meu computador, meu HD hoje não está, né? Mas tem lá também, tá? Se alguém tiver dúvida, depois eu procuro e passo para vocês. O julgamento prometido é a divisão, ou seja, a destruição interna entre o próprio povo egípcio. Então, a destruição aconteceria entre eles mesmos. Então, aquilo que o povo que assolou o povo de Deus achou que ia ficar impune, não. Vai vir o castigo e ali muitos vão se engalfinhar entre eles mesmos, né? Não haveria peixe, ou seja, está tendo um problema no Nilo, né? Então, não haveria peixe para pescar, nem linho para afiar. Os egípcios se orgulhavam de serem um povo muito sábio e muito mais culto do que todos os outros. Até pelo império que se formou naquela época, né? Dos egípcios, coisa e tal. Então, eles se achavam melhores do que todo mundo. Né? Pela aquilo que eles já tinham de tecnologia, vamos dizer, da época, era algo que muita gente não tinha. Tanto que você vê que quando o povo hebreu saiu lá, foi liberto da escravidão, o que aconteceu com o povo? O povo tem que ser treinado no deserto, porque não estava apto para a guerra. O povo era escravo, sabia trabalhar, construir lá, tudo aquilo que iam dando de diretriz. Mas o povo efetivamente não tinha acesso a grandes coisas, era acesso daquilo que eles trabalhavam só lá. Então o povo egípcio naquela época se gabavam muito de serem um povo muito sábio e coisa e tal, né? Mas se comprovariam ser totalmente loucos e incapazes ao se depararem com futuros golpes e tragédias que os seus líderes confiantes os levariam a ruínas. Então para eles seria um golpe muito duro, saber que aqueles líderes que então eles confiavam, achavam o máximo, né? Você imagina, levar aqueles camaradas para a ruína. A gente vê, se você pegar na época de Moisés, por exemplo, Moisés teve muita dificuldade com Ramsés.
né? Estão lembrados do nome dele? Ramsés, que era o grande faraó daquela época. Por quê? Porque ele se achava muito mais sábio, e a gente viu o quanto o Senhor endureceu também o coração dele para não liberar o povo hebreu, né? Depois fala aqui no capítulo 19 sobre Zoar e Tanis, que é citada aqui, era uma capital no norte, perto das fronteiras do Sinai. Era a capital do Egito, na época, né? Era essa capital, aí uns chamam, você vê a escritura que falam Zoar, outros falam Tanis, mas ela era a capital do Egito naquela época, tá, pessoal? Lembra que tudo que a gente fala de hoje, se a gente pegar o mapa daquela época de hoje, tem muita diferença, né? Mas aqui daquela época, Mênfis, que é outra cidade, ficava mais ao sul, no ápice do delta, né? Lá como você olha na geografia. O Egito era famoso pelos seus sábios, e a gente vê isso inclusive lá em 1 Reis capítulo 4, você vê falando sobre isso, né? Os magos, tanto é que o que acontecia com Moisés? Moisés ia lá fazer alguma coisa, ele chamava, né? Ramsés chamava os magos lá e falava, olha, faz coisa igual, e às vezes iam usar os feitiços para fazer coisas semelhantes lá, para dizer que não era um Deus tão poderoso assim que os egípcios também conseguiam fazer, tá lembrado? Os quais, quando discípulos, aprendiam a sabedoria dos antigos reis, e por isso pergunto-se aonde estão os sábios agora, né? Quer dizer, tinham tanta sabedoria, eram tão importantes, e cadê eles agora quando chega, né? Quando Deus manda o castigo lá, cadê esses sábios? Cadê esses deuses que eles tinham? Sumiram? Estão descansando? Dá para a gente lembrar lá de Elias, né? Elias lá, né, com os profetas de Baal, né? Cadê o seu Deus? Está dormindo? Está descansando? Está atendendo alguém? Está ocupado? Está no celular? Está no zap? Acorda o camarada, né, meu? Traz o cara aí para ele fazer alguma coisa, diz que faz e acontece. Chama o cara aí, né, meu? Fala sério. O Senhor desafia os que se consideravam sábios e cultos. Obra nenhuma salvaria o Egito. Isso é fato. Podia chamar magos, necromânticos aí, mexer com os mortos, fazer acontecer, mas ninguém salvaria eles, né? Sua libertação dependeria unicamente do Senhor. Então, tudo dependia do Senhor. Então, mas aquele povo achava, como muitas vezes o povo de Israel e de Judá achavam que tudo que acontecia com eles dependiam da ajuda de terceiros, ou de uma mão poderosa de um outro reino importante, quando na realidade eles dependiam do Senhor, único e exclusivamente. Então, com o Egito também não era diferente. Vamos ler do versículo 16 ao 22 aí. Deixa eu achar aqui do lado. Opa. Naquele dia, os egípcios serão como mulheres. Olha só. Tremerão e temerão ao levantar-se da mão do Senhor dos Exércitos, que ele agitará contra eles. A terra de Judá será espanto para o Egito. Olha lá, hein? A cidade protegida do Senhor, Jerusalém, né? O povo de Judá, né? A terra de Judá será espanto para o Egito. Todo aquele que dela se lembrar, encher-se-á de pavor por causa do propósito do Senhor dos Exércitos, do que determinou contra eles. Aquele dia haverá 5 cidades na terra do Egito que falarão a língua de Canaã e farão juramento ao Senhor dos Exércitos. Uma delas se chamará Cidade do Sol. Então vai chegar um momento aí que muita gente vai querer ser judeu, né? E a gente lembra lá do livro de Esther, tá lembrado? Onde o povo lá, quando viu aquilo que Deus estava fazendo, muita gente queria ser judeu naquela época, viu o livramento que Deus estava dando, né? Naquele dia o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e uma coluna se erigirá ao Senhor na sua fronteira. Servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos Exércitos na terra do Egito. Ao Senhor clamarão por causa dos seus opressores, e eles lhe enviará um Salvador e defensor que o há de livrar. O Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão o Senhor naquele dia. Sim, eles adorarão com sacrifícios e oferta de manjares, e farão votos ao Senhor e os cumprirão. Ferirá o Senhor os egípcios, e ferirá, mais os curará. Converter-se-ão ao Senhor, e eles lhe atenderá as orações e os curará. Então aqui a gente vai lá para o Novo Testamento, né, quando a gente vê o Messias falando, né, quando o povo reclamava dos publicanos, quando o povo reclamava dos samaritanos, né, coisa e tal, e o Senhor fala, eu vim para todo mundo, para esse, para aquele, então ia chegar esse tempo. Tanto aqui que o Senhor está falando que eles vão se encurvar, eles vão obedecer, e Deus vai dar bênção para o camarada. Então isso nós estamos falando já, por exemplo, se a gente for lá, eu estou dando exemplo do Novo Testamento, que a gente vê exatamente o que o Messias veio. Qual era a dificuldade de Cristo lá? Primeiro, dificuldade com o povo, porque o povo tinha um ódio ferronho dos romanos.
Ponto. Isso era um. Porque eram assolados pelos romanos. Depois eles tinham um problema com os samaritanos. Por quê? Porque eles não reconheciam os samaritanos como os judeus. E eu já ministrei para vocês, já expliquei a origem dos samaritanos. Estão lembrados? Rapidamente. Samaritanos, que a gente vê tanta guerra lá no Novo Testamento. Por quê? Porque quando a Síria que invadiu, levou e misturou todos os povos, o cativeiro da Síria é diferente do Babilônia, eles misturavam os povos, estão lembrados? Leva lá para Nínive, traz povo de lá e mistura todo mundo para que eles não se juntassem e não tornassem um império novamente forte. Então eles misturavam todos os povos. O que aconteceu com o povo hebreu? Começou a ter relacionamento com povos estrangeiros, afinal foi misturado. E aí vem a origem dos samaritanos, porque nós estamos falando de Samaria, que era a capital do povo de Israel, estão lembrados? E aí eles falam que os samaritanos, então, eram oriundos dessas mesclas, não eram judeus puros, ou seja, judeu com judeu, né? Com a judia, né? Não eram todo o povo hebreu. Então, por isso, essa grande bronca aí com o samaritano. E eu vou falar para você, tem muita gente aí no Evangelho há 30, 40 anos que não sabia disso, viu? Eu já vi ministrações, inclusive. Então é importante, a luz da palavra está aí para te ensinar. Amém? Então o que acontece? Mas aqui lá a gente vê no Novo Testamento o Senhor falando para esse povo, o povo receber o samaritano, o povo receber o publicano. Pô, Mateus era um cobrador de impostos, era um publicano. Você acha que ele foi facilmente aceito como discípulo pelos demais que estavam com Cristo? Não foi, por quê? Pô, o camarada é um publicano. Dá para imaginar Pedro falando para ele, pô, Jesus, não, tudo bem, eu vou com você, eu largo meu barquinho, mas ele não, porque ele cobrava da gente imposto, ele estava ajudando os romanos. Então não deve ter sido fácil não, viu? Então vamos lá, Deus irá agitar a sua mão contra o Egito e eles temerão e tremerão diante do poder terrível de Deus, do Deus de Israel, quando eles o julgassem, especialmente quando os exércitos vingadores de Nabucodonosor invadissem a sua terra em perseguição aos judeus, que ali se refugiaram. Então a gente sabe que muitos, se você pegar o livro de Jeremias, você vai ver que o povo, né, quando a Babilônia foi lá invadir, né, quando Nabucodonosor mandou invadir lá, muitos fugiram e alguns se refugiaram, inclusive no Egito. E aí o Egito vai ver o que é a mão poderosa do Senhor sendo usado como instrumento, no caso a Babilônia, né? Então eles reconheceriam que o Senhor intervira na história. E aí eles vão ver o poder de Deus intervindo não só com o povo judeu, né, que estava lá, mas por todo o povo. Mais tarde os imigrantes judeus exerceriam, né, uma influência poderosa sobre o Egito. Por quê? Porque migraram para lá e toda a história foi contada lá, além do livramento e coisa e tal, né? Estabeleceriam colônias judias, né, consideráveis em pelo menos 5 das cidades egípcias, uma das quais é Heliópolis, né? Uma cidade, quando você vai buscar os estudos, fala que é uma cidade muito bonita, né? E que essa cidade também foi uma cidade que foi muito ocupada, colonizada pelos judeus naquela época, tá? Por conta de buscarem abrigo e tudo mais, tá? Os escribas judeus, talvez aqui seja, né, desenhado como uma cidade sol, né? Que era essa cidade dos escribas, né? Daqueles que eram responsáveis pelas escrituras, né? Pelas crônicas e tudo mais, né? Conhecida também pelo seu nome grego como Heliópolis, então também é uma cidade conhecida como cidade do sol, substituindo o propósito da palavra sol por outra que significava destruição, né? Uma seria cidade sol, a outra significa destruição, né? Que contrassenso, né? Mas enfim, isso por conta da tradução do grego, né? A estrada entre o Egito e a Síria significava o fim da alienação e da separação historicamente, pois ambos eram inimigos, né? Então aqui completamente inimigos, aqui se afrontando e ao mesmo tempo sendo dominado pela Babilônia, né? Quando o Senhor diz que moveu o povo, como sempre utiliza para falar de Israel, tá? Aqui se aplica aos gentios convertidos, simbolizados pelos Egito e pela Síria, aqueles que se converteram e passaram a adorar, a entregar ofertas, como eu li para vocês, ok? Capítulo 20, vamos lá. Capítulo 20 é pequenininho, vamos ler do versículo 1 até o 6 aí, que diz assim: No ano em Tatá, enviado por Sargão, rei da Síria, veio Asdote e a guerreou e a tomou. Nesse mesmo tempo falou o Senhor por intermédio de Isaías, filho de Amós, dizendo: Vai, solta de teus lombos o pano grosseiro do profeta e tira dos pés o calçado. Assim ele o fez, indo despido e descalço.
Então disse o Senhor, assim como Isaías, meu servo andou 3 anos despido e descalço, por sinal e prodígio contra o Egito e contra a Etiópia, assim o rei da Síria levará os presos do Egito aos exilados da Etiópia, tanto moço como velhos, despidos e descalços, e com as nádegas descobertas, para a vergonha do Egito. Então aqui, né, a nudez até como um sinal de vergonha naquela época, né, mostrando aqui como fala as nádegas, né? Então se assombrarão os israelitas e se envergonharão por causa dos etíopes, sua esperança, e dos egípcios, sua glória. Os moradores dessa região dirão, naquele dia, vede, foi isto que aconteceu, e aqueles que esperávamos, a quem fugimos por socorro, para livrarmos do rei da Síria. Como, pois, escaparemos nós? Então aqui ele termina, como vamos escapar? Então aqui o profeta Isaías era um símbolo profético aqui de um povo. Ele ficou totalmente descoberto, né, como fala aqui, por 3 dias, né, tipificando a humilhação a qual Israel seria submetida, pois confiava na Síria como seu libertador. Lembra que eles pediram para ajuda para a Síria? Então achavam que a Síria ia libertar. E eu já mencionei isso para você, a gente viu lá em 2 Reis, que aquele tiro saiu pela culatra. Foram buscar ajuda da Síria contra o povo sírio e acabou tendo problema com a Síria, que a Síria, depois de invadir, levar cativo, misturar todo o povo de Israel, queria fazer a mesma coisa com o povo de Judá. E aí a gente vê lá, Senaqueribe, né, enfrentando o rei Ezequias, que não foi fácil essa guerra, mas glória a Deus o Senhor deu vitória, né? Mas foram traídos e dominados pela própria Síria, que os tornou cativos e os deportou, pois deixaram de buscar a Deus para esperar de homens. Aqui Israel também achava que podia, né, podia ter auxílio da Síria. Em determinado momento tentaram pagar tributo, só que quando mudou o rei lá, a gente viu tanto Israel como Judá tiveram muitos problemas. Quando a gente pegar essa mesma história tratada com o povo de Judá na Babilônia, o que acontece? Eles também querem parar de pagar tributo lá. O que acontece? A Babilônia vai lá e invade eles. Aqui é a mesma história, né? Se repetindo, né, anos antes aqui, com o povo de Israel. Achou que podia buscar ajuda no Egito. E quando foram buscar ajuda no Egito, a Síria descobriu e aí a conversa ficou diferente, né? Tartã foi um dos 3 oficiais mais importantes do Império Assírio. Inclusive ele é mencionado lá em 2 Reis capítulo 18, tá? No versículo 17. Asdote era uma cidade principal quando a Faraó, né, etíope, Sabaco, né, como é falado, fomentou a rebelião contra Sargão II, o rei da Síria, em aproximadamente 713 a.C. Então você veja que nós estamos falando, o cativeiro assírio foi aproximadamente 722 a.C. Aqui você vê, em 713, ou seja, nós estamos falando de quase 10 anos depois aí, né, houve uma mesma rebelião, o mesmo problema com o pessoal do Egito, né? Asdote foi derrotada por Sargão em 711 a.C. Você vê, 2 anos depois foi lá e destruiu esse povo. Isaías abandonou o cilício, a veste do suplício espiritual e passou a andar nu e descalço em sinais de exílio e também em sinal do cativeiro. Então a gente vê que a vida do profeta Isaías não foi nada fácil. Há quem ache que a vida do profeta Isaías foi fácil. Não foi. Assim como a de Jeremias. Jeremias ficou preso, foi levado, passou todo o tempo lá, né, um grande problema com a Babilônia. E fora que antes de ser levado para a Babilônia, ele teve um problema com o próprio rei de Judá. Você imagina, né? Ninguém acreditava, quando ele falava do cativeiro babilônico, ninguém acreditava. O próprio rei se levantou contra ele. Nós vamos ver isso aí depois quando a gente voltar para o livro de 2 Reis. Assombrar Sião e desta ilha aludem, né? Quer dizer, provavelmente as nações situadas à margem do oriente do mar Mediterrâneo e que esperavam ser salvas pela Síria e pelo Egito, da Síria pelo Egito. Entre elas estava Judá. Eles esperavam que fossem salvos por essa cidade, né? Pelo Egito aí. A gente vê que muitas cidades portuárias eram importantes naquela época. Você pega aí Sidom, né? Algumas cidades que eram cidades importantes, porque eram cidades portuárias. Então, era uma cidade de refúgio, era uma cidade onde se contava sempre com a ajuda deles por conta das embarcações, né? Tiro, né? Outra cidade portuária importante. Vamos lá, capítulo 21. Vamos ver se a gente consegue mais o capítulo 21 aí. Amém? Profecia contra a Babilônia. Então você vê que novamente nós estamos falando sobre a Babilônia aí. Vamos lá, do versículo 1 ao 5.
sentença contra o deserto do mar. Como os tufões vêm do sul, ele virá do deserto, da horrível terra. Dura visão me foi anunciada. O pérfido procede perfidamente, o destruidor anda destruindo. Sob o Elam, Sitia, o Média, já ouvi cessar todo gemer. O Média, aqui nós estamos falando do povo, tem o povo Medo e o povo Persa, inclusive. Depois falar da Média Persa, dos Medo Persa, é a fusão dos dois, tá, pessoal? Eu mencionei para vocês, acho que na semana passada, épocas os persas eram mais importantes, dominavam os medos, um ficava no sul, o outro, né, no norte, outro no sul. E ora, eles tinham essas guerras aí, um dominava, até que um dominou e foi predominante. E aí passou a chamar os medo-persas, tá? Pelo que os meus lombos estão cheios de angústia, dores se apoderam de mim como as de parturiente, ou seja, a mulher que está próxima de dar o parto. Contorço-me de dores e não posso ouvir, desfaleço-me e não posso ver. O meu coração cambaleia e o horror me apavora. A noite que eu desejava se me tornou em tremores. Põe-se a mesa, estendam-se tapetes, coma-se e beba-se. Levantai os príncipes, untai o escudo. Então vamos entender aqui um pouquinho dessa passagem. Bom, Elam, como eu falei para vocês, ocupava uma grande parte da Pérsia daquela época. E a Média, eles eram aliados, os dois eram aliados aproximadamente 700 a.C., eles eram aliados nessa época. E até talvez, esse é um dos fundamentos, fizessem parte do exército assírio, tá? Até pela proximidade, e tivessem ajudado a concretizar a tomada da Babilônia. Isso nós estamos falando aqui na época onde a Babilônia não era aquele império todo, ok? Então talvez eles tivessem juntado com os assírios para tomar a Babilônia, pois com certeza o haviam feito também em 539 a.C. Seu gemido pode ser uma alusão, quando fala aqui, ao sofrimento que a Babilônia causou aos outros povos, ou até o seu próprio gemido sobre a pressão da Síria. Então, poderia ser, ou que aquilo que eles mesmos fizeram, as escrituras não deixam claro, segundo os estudos, poderia fazer duas situações, ou que eles causaram aos outros povos, quando foram importantes, né, e fizeram tudo isso, ou até mesmo quando eles tomaram esse calor do povo da Síria, quando a Síria era um império importante. Amém? A Síria foi um império importante, até que a Babilônia se levantou, né? Isaías relata que estaria angustiado, e isso talvez tivesse acontecido por causa da notícia da queda da Babilônia. Então, quando ele vê a Babilônia caindo, né, muito possivelmente seria isso um dos motivos. Não que a Babilônia fosse um povo lindo e maravilhoso, mas ele estava mostrando a força que era a Síria naquela época. Isso significava que a Babilônia não poderia prestar nenhum auxílio a Judá para se livrar dos assírios. Então, quando ele viu um outro povo caindo, isso angustiava ele. Quer dizer, aquele que poderia ajudar, né, a Babilônia nessa época, olha quem diria, né, a Babilônia nessa época ajudando o povo de Judá contra a Síria, foi tomada pela Síria. Então, cada vez mais, Judá estava ficando numa posição bem complicada. Se não fosse ao Senhor para salvar o povo de Judá, olha, embora, fala sério, teria sido consumido, né? Tanto que não foram levados cativos. Embora Isaías desejasse a queda da Babilônia, ele teme as consequências que isso traria para Judá. Então, não que ele quisesse que a Babilônia fosse linda e maravilhosa, mas ele temia que isso fosse piorar a situação de Judá, né? Isaías convida os príncipes da Babilônia para comer e beber, mas também o convida a montar o escudo preparando-se para a batalha. Então ele convida os camaradas, mas não vou dizer com segundas intenções, mas com o intuito que eles também se preparassem para uma guerra, né? E que pudessem ainda, aqueles que sobraram, ajudar o povo de Judá. O Senhor fala ainda sobre o sentinela, que provavelmente era Isaías nessa situação, pois sentinela é aquele que se posiciona, que está sempre em pé e que não dormita enquanto todos dormem. Não dormita nem dorme o guarda de Israel, você já deve ter ouvido falar bastante sobre isso. Vigilante, desfaz os intentos do maligno e anula qualquer tentativa de roubo ou de aniquilamento. Fala ainda sobre as tropas, um bando de jumentos, que provavelmente significa aqui pessoas montadas em jumentos, né? Assim como um bando de camelos também seriam uma série de pessoas aí montadas em camelos. Assim era o exército da Pérsia, que usava jumentos e camelos, né? A gente sabe que, inclusive, quando eu dei o curso de batalha espiritual, a gente falou sobre Nimrod, estão lembrados?
Segundo os estudos, foi ele que deu origem, né? Por conta dele, né? Melhor dizendo, que veio a origem da idolatria. É isso que estou falando lá, né? No comecinho, lá em Gênesis, né? Por quê? Porque fala que ele foi o primeiro camarada lá, que segundo os estudos era um cara com uma estatura, né? Um cara bem alto, coisa e tal, e que foi um dos primeiros a dominar um cavalo naquela época. E que por conta disso, quando o cara ele era um exímio guerreiro, coisa e tal, montador de cavalo, e quando o cara morreu, fizeram uma estátua em homenagem a ele. E que daí para frente começou. Então, se você for pegar aí a teologia, você vai ver muito se falando sobre que a idolatria começou com Nimrod. Se você pegar nos institutos aí de pesquisa, de teologia, você vai falar muito sobre isso, tá? Então aqui, no caso deles aqui, estavam andando aqui com camelos e jumentos, é o caso da Pérsia. A Babilônia antiga, bem como a Babilônia espiritual, com religiões idólatras e feitiçarias, com suas centenas de imagens, iriam cair, né? Quer dizer, então toda aquela idolatria, imagem, feitiçaria, tudo aquilo cairia por terra, né? Seus deuses tão venerados serão despedaçados. A Babilônia alimentava a idolatria, a prostituição e a apostasia na terra, né? Tanto é que a gente vê o quanto foi difícil, né? Daniel foi um dos poucos ali de ver que não se misturou com as finas iguarias. E olha que a Babilônia naquela época de Daniel, eles tinham, era como um antro mesmo de perdição, e eles tinham acesso a muita coisa que para o povo de Deus era novidade. Então o povo já estava avançado, você vê pelas construções que eles tinham, então eram construções bastante avançadas para a época. Então para o povo de Deus chegar lá e se contaminar não era difícil isso acontecer, viu? Isaías viu a Babilônia totalmente derrotada e abatida, como trigo sobre a eira. Vamos lá agora, as profecias sobre Dumá. Sentença contra Dumá, gritam-me de Seir, aguarda. E que hora estamos da noite? Guarda, que horas? Respondeu o guarda, vem amanhã e também à noite, se quereis perguntar, perguntai, voltai e vinde. Então, quer dizer, aqui você vê que não tem muita conversa, que hora é, enfim, né? Dumá localizava-se na interseção da rota comercial leste-oeste, que estendia da Babilônia até Edom, que era uma rota norte-sul, que ia de Palmira a Edom. Dumá tinha um papel econômico e militar crucial no relacionamento entre a Mesopotâmia e Edom. Seu destino afetou Edom gravemente. Então você vê que aqui essa história tem consequências aí gravemente para o povo, inclusive de Edom. Guarda, como é citada aqui, é a patrulha noturna que vigiava a cidade. A metáfora diz respeito ao profeta Isaías, que como guarda nas muralhas via a alvorada a luz da salvação. A leste antes dos outros que houve de noite pode ser reformulado como o que resta da noite. Então você vê que são dois versículos aí, mas parece que, né? Isaías, como atalaia, anuncia aos idumeus do Monte Seir que a manhã do livramento está ralando para Israel, mas a noite da derrota e da escravidão logo cairá sobre Edom também, e que os edumes, portanto, busquem ao Senhor e o arrependimento à fé. Você vê que Isaías, né, não só falando com o povo de Judá e com aqueles remanescentes de Israel, mas você vê que quando ele passava, ele pregava para o povo para que houvesse um arrependimento, fosse povo hebreu ou não, né? O futuro de Dumá é sombrio e a libertação do domínio assírio seria seguida, sem trégua, pelo domínio da Babilônia. Vamos ver que aqui não para por aí, né? Profecia contra a Arábia, vamos ver aí, versículo 13 ao 17. Sentença contra a Arábia, nos bosques da Arábia passareis a noite, ó caravanas de detanitas, traga-se a água ao encontro dos sedentos, os moradores da terra de Temá, levai pão aos fugitivos, porque fogem de diante das espadas, e de diante da espada nua, de diante do arco armado, e de diante do furor da guerra, porque assim me disse o Senhor, dentro de um ano, tal como de jornaleiro, toda a glória de Quedar desaparecerá, e o restante do número de flecheiros, os valentes dos filhos de Quedar, será diminuto, porque assim disse o Senhor, Deus de Israel. Então aqui Isaías se dirige a Temá, que era para pedir e que recebesse com cuidado os refugiados das guerras árabes, né? Ou seja, essa cidade, inclusive, ficava, segundo os estudos, aproximadamente 320 quilômetros do sudeste de Dumá. Então você já imagina que uma caminhada de 320
e 20 quilômetros não era uma caminhada pequena, né? Você vê que quando você vai ver algumas histórias, você vê que o cara viajou 2 meses, 3 meses para chegar de uma cidade na outra. Então não era fácil não, viu? A espada nua, como é falado aqui, é citada, é a espada dos assírios e da Babilônia, tá? Porque não tem poder nenhum quando tem o Senhor, né? Kedar era uma região relativamente fértil ao noroeste do deserto da Arábia, onde se situava os Denanim e Tema, né? Seus refugiados seriam levados a se embrenhar pelo deserto. Quer dizer, naquela época, quando vinha toda a guerra, o cara tinha que correr para o deserto para tentar buscar abrigo em outro lugar. Amém? Glória a Deus. Sobre o capítulo 22. Aqui deixa o capítulo 22 para segunda-feira que vem. Bom, nós vamos ver o capítulo 19, 20 e 21. E a gente fica com o 22 para segunda-feira. Amém? Faltam 5 minutinhos aí. Eu não vou começar aí, porque aqui a gente vai pelo menos uns 15 minutos aí, se a gente entrar no capítulo 22, tá? Então deixa a gente ver o capítulo 22 na segunda. Mas até o 21 está aí falando sobre a Babilônia, a Arábia, Duma, né? E os egípcios aí, os etíopes. Bom, pessoal, glória a Deus. Quem tiver dúvida, né? Como sempre, é só me chamar pelo WhatsApp. O WhatsApp da igreja é o 11 970 13 8161. Teve dúvida? Manda lá. Eu sei que alguns livros não são fáceis a leitura ou entendimento, né? Então, se não ficar claro, vocês me chamem. Fala sobre alguns povos aqui que ficavam em regiões aí, entre essas guerras todas que estavam acontecendo. Entendeu? Então, não só a Arábia, essa cidade que eu vou falar aqui, Duma e coisa e tal, eram cidades que estavam nessas rotas aí, então são cidades mencionadas. E outras delas foram cidades de refúgio, por isso são citadas também na Bíblia, né? Então, quando tiver dúvida, você vai falar, poxa, mas isso não é importante. É importante, tudo que está escrito é importante. E nós vamos passar, vai ter assunto que talvez você vai falar, isso aqui eu não vou usar hoje, mas muito daquilo que é nos estudos do A Luz da Palavra você vai usar com certeza. Ou pelo menos você ter conhecimento, né? Ainda que pouco, mas tem que ter um pouco de conhecimento sobre as Escrituras, amém? Glória a Deus, pessoal. Então, bora orar em nome de Jesus. Feche seus olhos por um instante, curva sua cabeça e vamos orar agradecendo ao Senhor por essa noite extraordinária que o Senhor preparou na presença dEle. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te louvar, te glorificar por essa noite extraordinária, por essa palavra, por esse estudo, Pai. Quero te pedir, Senhor, visita poderosamente a cada um que participou ao vivo, aqueles que vão ver na retransmissão, Senhor, toca, cura, liberta, restaura e aviva o teu povo, Pai, em nome de Jesus. Abre o entendimento para que essa palavra fique gravada, que eles possam compartilhar com os irmãos, com os amados, Pai, em nome de Jesus, Pai. E eu, como servo ministro, Senhor, envio os teus servos com uma noite extraordinária, debaixo de poder, de unção e de autoridade em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Você tem uma noite extraordinária, de descanso, de renovo. Não se esqueça, amanhã, quinta-feira, a Igreja Hebron não para. Nós temos programação cedo, tem um propósito do salmo. Se você não entrou ainda, chama aí no WhatsApp no 11 970 13 8161, participa, dá tempo ainda. Nós temos programação pela manhã e depois nós temos aí o propósito do salmo aí na parte da tarde e na parte da noite, amém? Glória a Deus, pessoal, um grande beijo, amo vocês em Cristo Jesus e até segunda-feira no programa de novo A Luz da Palavra. Um grande beijo, tchau, tchau.